Bom, boa tarde, pessoal. Eu queria primeiro agradecer a presença de todo mundo, e dizer que estou muito feliz em apresentar o 41º Seminário da Graduação em Física. Hoje, o tema do nosso seminário vai ser Carbon Blacks, TMDs e grafeno, resultados experimentais acerca do transporte eletrônico nesses materiais. Será ministrado pelo professor Alex Aparecido Ferreira, do Departamento de Física da UFPR. Apresentando um pouco sobre o professor, ele é bacharel, mestre e doutor em física pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele possui experiência experimental em medidas de transporte elétrico em baixas temperaturas e altos campos magnéticos, processo de condução por Hopper, percolação, fabricação de dispositivos em grafeno e outros filmes ultrafinos. Foi bolsista de pós-doutorado pela CNPq no National Institute for Material Science, no Japão. Foi professor adjunto da UFV e atualmente é professor adjunto do Departamento de Física da UFPR. Eu queria, em antemão, agradecer o professor Alex por ter aceitado o nosso convite, e eu passo a palavra ao senhor. Muito obrigado, professor. Bem, boa tarde. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz por receber esse convite. É uma satisfação falar para vocês nesse momento tão diferente para todos nós. Nesse momento a gente tem que a única interação que nós temos é via esses aplicativos e seminários remotos. Mas eu espero que em breve eu possa conhecê-los pessoalmente, até porque eu cheguei aqui na UFPR em 2019, trabalhei por 2 meses, aí tirei férias, voltei, trabalhei mais uns 2 meses e parei, sabe? Então não tive a oportunidade de conhecer poucos alunos de graduação. Espero em breve conhecer a todos pessoalmente. O título do meu trabalho, como foi falado aí, é Carbon Blacks, TMDs e grafeno, né? Resultados experimentais acerca do transporte eletrônico nestes materiais. Os TMDs e grafeno são materiais muito mais recentes, muito mais da moda. O Carbon Black é um material bem mais antigo, e eu reservei uma palavra no título e um slide para falar dele lá no finalzinho, porque é um material que eu também acho muito bacana. Os TMDs e grafeno, eu poderia reclassificar se eu colocasse o Carbon Black à parte e escrevesse apenas os TMDs grafeno, eu poderia reformular meu título, que é um título de seminário que eu costumo, sempre que eu falo alguma coisa de divulgação, eu costumo colocar esse título, que é fabricação e caracterização de dispositivos baseados em materiais avançados. Porque TMDs, de calcogenetos de metais de transição, né, na sigla em inglês, e o grafeno, são os materiais que a gente tem hoje, digamos, são materiais quentes para se trabalhar em física de materiais. Esse nome, Materiais Avançados, inclusive, foi um título dado para um review publicado na Nature uns 3 ou 4 anos atrás. Eu acabo sempre repetindo ele, que é um jeito que o pessoal costuma tratar esses materiais. Então, vou começar falando dos TMDs, do grafeno, e lá no finalzinho eu falo um pouco do Carbon Black. Na verdade, é um slide sobre o Carbon Black, mas eu acho que merece esse slide. Enfim, esses materiais avançados que eu falei para vocês, só nos últimos 10 anos foram 2 Nobel Prize para esses materiais, né? Vou começar pelo Gain e o Novozolov, que ganharam o Nobel em 2010. Eles foram os primeiros que reportaram experimentalmente o grafeno, né? Observaram em laboratório a monolayer de grafeno, um material bidimensional, ultra fino. E há 4 anos atrás, o Towles, Duncan e o Kosterlitz ganharam o Nobel Prize pela descoberta de materiais topológicos e transição de fases, porque esses materiais, alguns desses materiais, TMDs, apresentam e outros materiais esfoliáveis, bidimensionais, apresentam características topológicas. Eu vou focar basicamente nesses materiais 2D desse seminário que eu vou apresentar agora.
Só a título de curiosidade também, isso aqui até o ano passado, eu ainda não coloquei de 2020, embora eu não sei se 2020 como é que vai ser em função da pandemia. Mas aqui eu fiz uma pesquisa rápida sobre o número de publicações em função do ano, incluindo no Web of Science essas palavras aqui, grafeno, MOS2, sulfeto de molibdênio, que é um tipo de TMD, transition metal de transição, HBN, que é nitrito de boro hexagonal, não é um TMD, mas eu vou explicar mais para frente por que esse HBN é interessante, e outros materiais dimensionais. Eu fiz essa pesquisa englobando essas 4 palavras no Web of Science, e achei esse gráfico aí. Então, vocês veem que é um crescimento bastante expressivo, né, nos últimos anos. Por isso que ele ganhou esse nome de... Alguns chamam, outros chamam materiais de futuro, ou eu prefiro de materiais avançados como foi a Nature. Mas, enfim, tem um número imenso de aplicações. E esses materiais bidimensionais, eles podemos classificá-los como metálicos, semimetais, né, semicondutores ou isolantes elétricos. E esses materiais bidimensionais, esses materiais avançados, como eu coloquei aqui no meu segundo slide, no segundo título, digamos assim, eles podem ser aplicados das mais diferentes maneiras, né? Seja na aplicação de transistores, diodos, vou mostrar uma aplicação minha para diodo, sensor de gás, muita gente trabalha com sensor de gás, sensores biológicos, dispositivos optoeletrônicos e entre muitos outros, entre muitas outras possibilidades. Ok? Bom, como eu falei, boa parte do seminário vai ser focado nos materiais bidimensionais, especificamente nos TMDs e grafeno. Deixem falar um pouco da física nesse mundo bidimensional, começar do grafeno, né? Que foi obtido de uma maneira extremamente simples. Para quem já teve a oportunidade de ver no laboratório, quem não teve a oportunidade, pesquisa qualquer vídeo de divulgação no YouTube, como é simples encontrar o grafeno. Você pega um pedaço de grafite, tem que ser um grafite muito específico, né? Grafite natural, mas se você pegar esse grafite e colocar entre 2 pedaços de fita e começar a esfoliar, a fazer a escamação, digamos assim, daquele grafite, vai chegar um momento que na fita haverá pedaços de grafite muito finos. Você pode pegar esses pedaços de grafite muito finos e depositar no substrato, onde você vai trabalhar, que é onde você realizaria o seu experimento. E nesse substrato, a gente consegue observar que alguns desses flakes de grafite muito finos são tão finos que eles se tornaram grafenos. Grafenos são grafites, folhas de grafite extremamente finas, com espessuras de 1 ou 2 camadas atômicas. É fácil obter a gente chama essas 1 ou 2 camadas, que a gente chama de monobicamadas de grafeno. A monocamada de grafeno, está um desenho aqui na tela, como eu falei, é um filme fino, um filme ultra fino de grafite. O grafeno é um filme de apenas uma espessura atômica. Ele tem um semicondutor, ele é um semicondutor, na verdade, quando você faz o estudo. É interessante que o grafeno essa folha de grafeno, esse grafeno foi observado experimentalmente em 2010. Mas a teoria acerca do grafeno já é antiguíssima, na década de 40, 50. Os físicos já tinham toda a estrutura eletrônica do grafeno, já tinham observado que esse grafeno seria um semicondutor de gap nulo, né? E que, em princípio, não seria, inclusive, em princípio, não seria possível obter grafeno em temperatura ambientes e exposto à atmosfera, apenas camadas grossas de grafeno, né? Mas, enfim, já existia toda uma teoria até 2010, quando o grafeno foi efetivamente observado, isolado e caracterizado. E aí, experimentalmente, foi realmente observado que não seria um condutor de gap nulo, como era de esperável na teoria, um material com alta mobilidade de portadores de carga, quer dizer, as cargas podem se mover com alta mobilidade no material. Próximo, aqui esses 6 pontos
da banda de Brillouin, vocês podem ver que tem 6 pontos onde a banda de valência e a banda de condução se tocam. E aqui essa dispersão, a densidade de estados é praticamente linear. Próximo aqui aonde a banda de valência e a banda de condução se tocam, a dispersão é linear. E esse tipo de dispersão é ideal para estudo de partículas quase relativísticas, né? Efeito Hall quântico, tunelamento de Klein, etc. Quando você estuda os elétrons que estão aqui bem próximos a esses pontos onde a banda de valência e condução se tocam, tá? Essa é a monocamada de grafeno. É um material bastante interessante. Só que, como eu falei, você pode ter o grafeno esfoliado de tal maneira que você tenha 2 camadas atômicas. Na esfoliação do material, ao invés de uma camada atômica, você consegue 2 camadas atômicas. É também um material interessante. Novamente, a dupla camada de grafeno, que a gente chama de bilayer, grafeno bicamada, é um semicondutor de gap nulo, só que as bandas de valência e a banda de condução se tocam nos mesmos pontos da zona de Brillouin, que mostrei no slide anterior, só que ao invés de uma dispersão linear da densidade de estados, o que existe aqui é uma dispersão quadrática. Você pode aproximar isso aqui como se fosse uma parábola, um paraboloide, na verdade, se usar observar no 3D, certo? E também portanto, ele também é um semicondutor de gap nulo, com dispersão quadrática e alta mobilidade dos portadores de carga, bem similar ao grafeno, a monocamada. Só que, em relação lá à monocamada, a bicamada ele tem uma largura que a gente chama de largura controlável. Essa largura de gap aqui ela é controlável através de aplicação de campos elétricos externos, que é o que a gente chama de tensão de porta ou tensão de gate. Quer dizer, se você aplica um campo elétrico, você está lá o grafeno, a bileia depositada sobre um substrato, uma superfície que geralmente a gente usa o óxido de silício. E perpendicular àquela superfície, você aplica um campo elétrico, vai haver uma abertura do gap. De tal maneira que o material que é gapless, que não tem gap, ele se torna um material com gap. Por pequeno que esteja, mas ele é um gap. Então, ele vira, a gente chama isso de um semicondutor de gap muito pequeno. E isso aqui foi muito usado para a fabricação de diversos dispositivos, como FETs, né, que são Field Effect Transistors, junções PN, etc. Então, esses são os materiais que a gente estuda em grafeno. Existem, lógico, artigos sobre trilayers, mas eu não foquei nesse seminário sobre as trilayers. Mas notem, olha só. Bom, isso aqui é um artigo meu quando eu vou fazer como é que chama? Um marketing, que é uma junção PN, usando esse gap variável. Vou aqui direto. Esse é um artigo meu, que eu publiquei lá no meu pós-doc, que a gente fez uma junção PN usando esse band gap que pode ser eletricamente variável via campo elétrico externo. Então, é o que eu chamaria de engenharia de abertura de gap. Semicondutores, em geral, o semicondutor clássico, né, você tem lá o gap estabelecido. No caso da bilayer, eu poderia fazer a gente pode fazer uma junção PN com gap variável. Então, aqui, ó, essa aqui é o junção PN que eu construí, como eu montei. Está aqui o grafeno, essa parte preta aqui. E sobre o grafeno, depositei 2 tipos de isolantes. Um óxido de alumínio e um óxido de silício. Para que isso? Aqui, sobre esses 2 óxidos, se eu depositar uma cobertura condutora, um metal, e aplicar uma diferença de potencial entre o grafeno e o topo essa camada condutora sobre os óxidos, eu vou aplicar naturalmente vou aplicar um campo elétrico, certo? E esse campo elétrico é o que a gente chama, como eu falei anteriormente, de tensão de porta. Você pode aplicar uma diferença de potencial entre o grafeno e o topo aqui dos óxidos, de tal maneira que eu tenho um campo elétrico perpendicular ao plano do grafeno. Então,
eu consigo abrir em diferentes regiões do grafeno gaps com valores diferentes. E como o nível de Fermi nesses materiais também é variável, aplicando tensões de gate, a tensão de gate, veja bem, aplicando tensões externas de gate, eu consigo controlar tanto o gap, que é algo novo, quanto o nível de Fermi, que é algo que você já fazia lá nos dispositivos semicondutores comuns. Então, eu consigo variar o nível de Fermi aplicando campos também elétricos via backgate, por exemplo. De tal maneira que eu posso fazer com que um lado da junção seja tipo P e o outro lado seja tipo N, certo? Um lado tem a concentração de cargas negativa e outro positiva. É uma junção PN. Uma junção PN que eu não preciso usar dois semicondutores, mas um semicondutor apenas eu posso variar, eu posso controlar a espessura, e eu posso controlar a concentração de cargas nesse semicondutor. Então, olha só, isso aqui é um jeito, é um ponto a ponto de como eu fabriquei esse dispositivo. Não vou entrar em detalhes aqui, porque é uma coisa mais, digamos, técnica. Depois posso conversar, embora aqui isso foi feito lá no Japão, em poucos lugares aqui no Brasil eu conseguiria repetir isso. E aqui, mas enfim, eu posso, quem quiser depois eu posso mostrar como que foi feito isso. E aqui eu tenho um gráfico da retificação desse meu diodo. Notem que, primeiro, isso aqui é eu chamei de razão on-off, é a razão ligado-desligado, digamos assim, do diodo, é a corrente, é o máximo da corrente para um lado, onde passa a corrente, e do outro lado, onde não tem corrente, né? Imagina aquela curva do diodo característica. Olha só, eu consigo ver que variando as tensões de porta, back e top gate, né, que é o campo elétrico aplicado em cima e embaixo, porque eu esqueci de falar, deixa eu voltar aqui aqui eu tenho óxidos de alumínio e silício aplicados sobre o grafeno, mas aqui embaixo tem óxido de silício abaixo do grafeno, então eu posso aplicar diferentes campos elétricos aplicando diferentes tensões sobre o que eu chamo de top gate e embaixo, o que eu chamaria de back gate. Então, tensão de porta acima e abaixo do grafeno. Então, olha só, eu posso controlar a retificação do diodo usando diferentes valores de top e de back gates. Então, é um diodo que pode ser ligado e desligado, digamos assim. A sua funcionalidade pode ser desligado ou ligado. A razão on-off ela é 7. Não é muito alta quando eu comparo com dispositivos com dispositivos já disponíveis no mercado, tá? Foi alta quando eu comparo a outros. A minha junção PN era bem melhor na época. E já tem alguns anos que eu publiquei esse artigo, mas era bem melhor em relação a outros trabalhos publicados na literatura, certo? Mas quando eu comparava com outros materiais, os resultados não eram, quando outros diodos já disponíveis na literatura, o resultado não era tão bom. E a razão para isso é o seguinte: deixa eu voltar aqui. Esse gap aqui, ele é muito pequeno. Houve todo um trabalho de engenharia numa tentativa de aumentar essa largura de gap e fabricar dispositivos semicondutores interessantes que pudessem competir com os que haviam disponíveis, os que há disponíveis no mercado. Até onde eu sei, eu até confesso que eu parei de pesquisar isso até o início desse ano, o pessoal continuava trabalhando na tentativa de criar gaps maiores. Então, atualmente, o grafeno ele é muito ainda estudado. Há interessantes e muito interessantes, aplicações muito interessantes e muito, como é que eu diria, aplicações muito interessantes e aplicações com efetiva, como é que eu digo,
Eu esqueci a palavra em português. Quando você tem... Enfim, há esperança de que para sensores, por exemplo, de gases, sensores mais variáveis tipos, sensores biológicos, por exemplo, o grafeno, por ter uma área específica, ele é bidimensional e tem uma sensibilidade muito alta, o grafeno, por exemplo, seja muito útil para a fabricação de sensores. Mas para dispositivos elétricos, o grafeno ele não é tão, digamos, útil. Aí, o grafeno não é... Desculpa, gente, minha filha acabou de interromper aqui. Espera só um instante. Já vou passar o celular lá. Vai lá. Gente, me desculpe, minha filha me interrompeu aqui, tá? Peço desculpas por isso, eu estou de casa. Mas o grafeno, como eu diria, para sensores, ele tem aplicações muito mais viáveis, digamos assim, atualmente, do que para dispositivos eletrônicos. Foi por isso que, muitos pesquisadores, inclusive a mim, partimos para outros caminhos além do grafeno. Então, assim, deixa eu voltar onde é que eu estava. Já mostrei. Partimos para outros materiais além do grafeno. O grafeno pode ser esfoliado muito facilmente, porque as forças de interação entre só um instante, gente. As forças de interação entre as camadas de grafeno são muito fracas em relação à interação entre camadas. As ligações no plano são muito fortes, mas fora do plano são muito fracas. Por isso é tão fácil esfoliar. A gente chama isso de essas interações de Van der Waals, que vocês já conhecem. É muito fácil esfoliar grafeno, porque as interações fracas entre planos são de Van der Waals, são muito fracas. Só que isso não é uma especificidade apenas do grafeno, do grafite, no caso, né? Nitrito de boro, por exemplo, eles se formam, nitrito de boro, eles são planos cujas ligações no plano entre átomos, nitrato e boro e nitrito são muito fortes, mas fora do plano são muito fracas. Você também pode esfoliar nitrito de boro. Nitrito de boro, por exemplo, eu mostro aqui nesse slide, ele tem uma estrutura similar ao do grafeno, ele é hexagonal, só que ao invés de ser semicondutor, ele é isolante. E ele possui uma superfície, ele é um isolante com uma largura de gap muito alta, e ele possui uma superfície muito mais suave, por exemplo, que o óxido de silício. Lembra que eu comentei que o óxido de silício é um material que a gente usa para depositar grafeno? O nitrito de boro ele tem uma superfície muito mais suave do que o óxido de silício, com menos acúmulo de cargas, de dangling bond, etc. Então, a gente usa, por exemplo, esfolia o nitrito de boro, obtém uma superfície muito limpa e deposita, por exemplo, grafeno sobre ele. De tal maneira que o grafeno vai estar sua superfície muito mais suave e assim, a impureza no substrato não, digamos, atrapalharão a mobilidade eletrônica do grafeno que está sobre o nitrito de boro. Além disso, nós temos os nitretos de metais de transição, calcogenetos de metais de transição, perdão, que são os TMDs que eu falei lá do início da minha apresentação. O primeiro que eu vou mostrar aqui para vocês é o de sulfeto de molibdênio. Ele também pode ser esfoliado, porque entre os planos são ligações de Van der Waals mais fracas, você pode facilmente esfoliar esse material, de tal maneira que a gente consegue uma monocamada semicondutora com gap direto de 1,9 eletronvolts. A vantagem do MOS2 em relação ao grafeno é que o MOS2, ele já é um semicondutor, diferente do grafeno, que é um semicondutor sem gap. Ele tem uma relativa alta de mobilidade de portadoras de carga. E por ser um semicondutor de gap direto, ele já é automaticamente um material candidato à fabricação de dispositivos eletrônicos e optoeletrônicos em escala ultrafina. Isso aqui, por exemplo, é um exemplo de um dispositivo fabricado.
Aqui é o MOS2. Aqui você tem um óxido de silício, ele está depositado sobre o óxido de silício. Aqui tem os contatos source and drain, que é onde você vai aplicar, injetar carga no material, né? Você vai ligar entre o source and drain a bateria, uma fonte de tensão. E aqui em cima tem um gate, que como eu falei, é um condutor sobre um óxido. Então é possível você aplicar campos elétricos via backgate e topgate. Além do MOS2, existem uma galeria de materiais, além do nitrito de boro, do grafeno e do MOS2, existe um monte de materiais que podem ser que a gente pode estudar. Só um instante. Essa biblioteca aqui é uma biblioteca de materiais que podem ser esfoliados. São materiais, como eu falei, que têm ligações de Van der Waals entre planos. Aqui, por exemplo, a primeira linha a gente chama estou chamando de família do grafeno. Tem um grafeno, a nitrito de boro, que é o isolante, fluografeno, óxido de grafeno, que é muito interessante também, BCN, e assim vai. Você vê que todos são estáveis em condições ambientes. A segunda linha aqui são os calcogenetos, são os materiais 2D. Como eu falei, os TMDs, o disulfeto de molibdênio, o disulfeto de tungstênio, MOSE2, WCE2, e assim vai. Esses materiais são estáveis, né? Tem também aqui os dicalcogenetos semicondutores, só que aqui é coisa diferente, está em verde mais escuro. Entre eles o MOPE2 e o WTE2. Esse verdinho mais escuro são materiais que são provavelmente estáveis em ar. Os cinzas aqui, esses aqui, são pouca informação na literatura, e o rosa são estáveis em ar, mas talvez sejam estáveis em atmosfera inerte. Essa tabelinha aqui ela é um pouco desatualizada, ela é bem desatualizada, porque ela foi publicada em 2013, e eu, fazendo marca de novo, uma das desatualizações, digamos assim, foi causada por um trabalho que nós publicamos. O MOTE2, por exemplo, que está aqui em vermelho, ele é estável em ar. Então, a gente publicou um artigo, há alguns anos atrás, esse aqui já está publicado na Advanced Materials, que é o ditoleto de molibdênio, ele foi isolado, a monocamada foi isolada. Aqui eu tenho a estrutura eletrônica e também a exposição das monocamadas. Aqui uma imagem AFM do MOTE2 sobre óxido de silício. Aqui é um dispositivo fabricado, está aqui o MOTE2 e aqui o ouro, tá? A source and drain. Aqui um esqueminha de como é esse dispositivo. Se aplica diferente potencial entre os dois contatos e média a condutividade. E, ao mesmo tempo, aplica uma diferença potencial entre o backgate, que é o silício aqui, e a monocamada, de tal maneira que eu consigo, via tensão externa, transformar esse material, fazendo ele conduzir mais ou menos. Aqui eu tenho o que a gente chama de transcondutância, a corrente source and drain em função da tensão de gate. Você vê que quando eu mudo, aplicando diferentes tensões de gate, eu consigo variar a corrente source and drain. Enfim, essa aqui foi a primeira evidência experimental de que o titelureto de molibdênio é estável em condições ambientes, né? E nós observamos que é um semicondutor de gap nulo, né? Com uma largura experimental um pouco menor que um elétron-volt. Bem, enfim, o que eu tenho trabalhado hoje, e esses são alguns dos resultados experimentais, como eu falei, esse é um artigo que nós publicamos lá no Japão, e eu tenho hoje focado nesses materiais. Assim que a pandemia retornar, o que eu tenho procurado trabalho que eu tenho procurado desenvolver é trabalhar com esses calcogenetos de metais de transição, os TMDs. Porque, olha só, há uma variação enorme de possibilidades,
uma quantidade enorme de possibilidades, né? O MOT2 e o WT2 são os materiais que atualmente eu quero trabalhar mais. São dois materiais que eu tenho para trabalhar aqui, só estou esperando a pandemia passar para voltar a trabalhar com eles. Mas não só eles, eu tenho foco neles, mas eu tenho muito interesse em trabalhar com todos eles e ir além do grafeno, né? Já que existe uma gama enorme de possibilidades a serem desenvolvidas. Vocês me desculpem, eu estou sem controle aqui de hora, tá? Eu não sei se falta muito. Deixa eu ver aqui. Oiê. Oi, professor, foi meia hora. Ainda Meia temos hora? meia hora. Aham, Beleza, tá. ótimo. Tá tranquilo, Tá. então. Hum. Enfim, o meu interesse hoje é trabalhar com esses calcogenetos de metais de transição, já que, diferente do grafeno em menor escala, o MOS2, ele tem uma grande variedade, um grande número de possibilidades a ser estudado. Então, a minha ideia é ir além do grafeno e fabricar dispositivos usando diferentes tipos de materiais ultrafinos. Além do MOT2 e do WT2 que eu falei, que eu quero trabalhar, que eu estou trabalhando, tenho material para trabalhar, é só esperando voltar para trabalhar. Já trabalhei antes, mas eu quero voltar a trabalhar aqui no FPR. Eu estou trabalhando com MOS2, que é o disulfeto de molibdênio. Como eu falei lá atrás, ele é um semicondutor. É interessante que o MOS2 monolayer, ele é um semicondutor de gap direto com gap de 1,9 electronvolts. Mas à medida que você vai aumentando o número de camadas, ele passa a ser um semicondutor de gap indireto, né? Um dos problemas de trabalhar com esse material, especificamente o MOS2, é a mobilidade. Na verdade, a correção do grafeno é um problema que se repete nos outros materiais 2D. A mobilidade de uma monocamada é muito menor do que no bulk, certo? Então, você vai para filmes muito finos, a mobilidade eletrônica diminui de maneira substancial quando comparamos com o bulk, certo? Tem até os valores aqui no slide. Então, uma das coisas que eu vou fazer, eu tenho alguns trabalhos com MOS2, que eu vou mostrar aqui, mas das minhas ideias para o futuro, eu entendo que ocorre a diminuição da mobilidade eletrônica em monolayers. Esse aqui é um artigo que está disponível na literatura, um ACS Nano, que mostra, que indicou que trapped charges ou outras coisas que estão entre o MOS2 e o óxido de silício, o substrato, vão interferir de maneira grande, vão interferir de maneira decisiva na condutividade elétrica desse material. O que faz muito sentido, né? Se você tem um material ultra fino, de largura lá ultra fina, bidimensional, e deposita sobre uma superfície que, por mais que você limpe, tem lá alguma impureza, tem alguma carga, uma molécula, mesmo que seja uma molécula de água, ou qualquer outra coisa que esteja dissolvida à superfície, isso vai atrapalhar a condutividade elétrica. Aqui vai ser um centro de espalhamento. Então, assim, esse foi um dos artigos primeiros. Eles estudaram hopping, eles observaram hopping nesse tipo de materiais. É uma medida que eu quero repetir, inclusive, que eu acho que tem alguns que pode ser melhorada e a gente pode observar coisas muito interessantes. O hopping é sempre que tem estados localizados no material, que são nada mais do que essas impurezas que existem entre a MOS2 e o óxido de silício, geram estados localizados que diminuem a mobilidade. E assim, é mais ou menos o esquema que eu tenho aqui no próximo slide. Deixa eu ver se ele vai. Opa, não foi a minha animação. Vamos ver se ele vai. Não sei,
Um instante, deixa eu ver se a minha animação vai. Preview. Não sei se vocês conseguem enxergar a tela. Eu tirei de modo... Conseguimos, professor, dá para ver a animação, dá para ver o transporte, sim. Eu não sei por que no modo de slide não funcionou, mas enfim, se você deposita o material sobre uma superfície muito mais limpa, é lógico que você vai a mobilidade eletrônica desse material vai ser muito muito maior. E esse foi um foco desse artigo que a gente publicou também lá, uma Nanoletters, que explora os efeitos dessas impurezas, digamos assim, tanto na superfície do substrato quanto superfícies adsorvidas no material bidimensional e como que isso vai interferir na mobilidade eletrônica desse material. Agora, não sei por que agora foi. Enfim. Então, é um artigo que nós publicamos, que foi digamos, foi uma equipe que trabalhou para trabalhar, porque foram medidas exaustivas de amostras de óxido de MOS2, com número de camadas entre 1 e 24, por exemplo. Então, você pega um conjunto de medidas feitas em diferentes partes do MOS2, você vê que aqui tem um flake com várias camadas, então aqui é bicamada, tricamada, 4 camadas, 5, 6 camadas. Foi feito um conjunto de medidas nessas camadas para estudar qual que é a interferência desses resíduos externos, gases adsorvidos, impurezas, dangling bonds, etc., na condutividade elétrica do MOS2. E a gente observou que, assim, é batata, você consegue ver como que, isso aqui eu não vou entrar em todos os detalhes, mas é como que, por exemplo, a mobilidade dos portadores cai quando você vai para uma monocamada e você consegue aumentar e relacionar isso, essa variação na mobilidade com as impurezas na superfície, certo? Eu quero repetir parte desse trabalho, eu estou repetindo, na verdade, eu tento no MOS2 estudar, por exemplo, o hopping nesses materiais, a partir do hopping, eu não expliquei aqui, mas o hopping é um tipo de medidas, você mede a resistividade em função da temperatura, só que tem temperaturas muito baixas. E aí você consegue obter, a partir dos parâmetros de hopping, informação sobre a raio de localização e quanto que o estado é localizado e quanto que o portador é localizado, de tal maneira que você pode ter uma medida indireta de diferentes valores absorvidos, diferentes impurezas e como essas diferentes impurezas interferem na condutividade elétrica e na mobilidade do MOS2. Muito bem. E paralelamente comparar com esse resultado experimental, que eles falam que esse transporte hopping vem via defeitos induzidos no sulfeto de molibdênio. Na verdade, eu acredito que esse artigo não está correto e a minha ideia é repetir repetir não, porque já foi feito, mas incrementá-lo de tal maneira que eu possa provar por A mais B que não é defeitos, mas sim impurezas sobre o MOS2 que causa esse hopping e diminui a mobilidade eletrônica. Muito bem. Eu vou pular, porque eu acho que o tempo senão fica muito apertado. Uma outra possibilidade para otimizar a fabricação de dispositivos de MOS2 é o que está mostrando aqui na tela, também um artigo nosso. Lembra do HBN, que eu falei lá atrás? Esse é o nitreto de boro. Ele tem uma superfície muito mais limpa em relação ao óxido de silício, por exemplo. Então, se eu depositar MOS2 sobre o HBN, eu vou ter uma diminuição dos efeitos de impurezas externas na mobilidade eletrônica. Isso também foi feito no nosso grupo.
que a gente mostrou que a mobilidade sobe bastante quando você coloca, você sai do óxido de silício e vai para o nitrato de boro. Então, é um resultado também interessante. Mas eu estou usando esse resultado aqui, ó. Eu não vou discutir esses gráficos aqui. Eu quero focar mais nesse desenho aqui. Se vocês perceberem, o nitrato de boro ele foi esfoliado usando o método lá da esfoliação que eu falei no início do trabalho, no início da apresentação, lá, método da fita, né? Põe o nitrato de boro no meio da fita e começa a esfoliar, de tal maneira que você vai obtendo flakes cada vez mais finos de nitrato de boro. O mesmo para o MOS2. O MOS2 é um material com ligações de Van der Waals entre os planos. Então, são dois materiais esfoliados. Esse exemplo aqui, isso aqui, ó, são dois materiais esfoliados colocados um sobre o outro. Esse tipo de estrutura a gente chama de heteroestrutura de Van der Waals. Esse tipo de desenho você vê muito na literatura. Eles brincam como se fosse brincar de Lego com monocamadas ou com bicamadas. Você vai montando um material 3D artificial, entre aspas, a partir de assembly, self-assembly, de ir depositando monolayer por monolayer, tá? Isso aqui a gente faz isso usando uma técnica chamada transferência a seco, que é simplesmente pegar usando como é que eu explico aqui da maneira mais fácil, poderia ter colocado um desenho, mas é como se pegasse, são dois micromanipuladores, e quem já mexeu com microscópio óptico no laboratório sabe, como aqueles micromanipuladores que a gente usa para, se você tem uma lente de 50 ou 100 vezes, você precisa daqueles manipuladores para mover o substrato, a imagem, o material que você quer observar. Com pares de manipuladores, você pode pegar esses materiais, geralmente essas coisas aqui, eu não sei se vocês reparam nas escalas, mas essas áreas aqui são micrômetros, dezenas de micrômetros, bem pequenos. Então, usando esses micromanipuladores, você pode depositar uma monocamada em um substrato, depositar outra bicamada em outro substrato e, usando um par de manipuladores, fazer um sanduíche deles, de tal maneira que você tem essa heteroestrutura. E esse tipo de transferência a gente chama de transferência seco. Você começa a montar materiais artificiais. Isso aqui é um trabalho que a gente fez também, não vou falar muitos detalhes, mas está aqui o grafeno e foi depositado, aqui está o grafeno depositado sobre o óxido de silício, e aí foi depositado esse HCNO, que é esse material maluco aqui, ó, só que tem uma constante elétrica muito alta. Então, esfoliou-se o HCNO sobre esse vidro, virou o vidro, fez o sanduíche, fez o grafeno e esse vidro encostarem, soltou o vidro e o grafeno de tal maneira que o HCNO fique sobre o grafeno. Então, é uma deposição, entre aspas, um material 3D artificial. E aí a nossa intenção foi... esses são os artigos mais antigos que a gente publicou, tem 7 anos já. Foi na época que o pessoal estava trabalhando bastante com heteroestruturas, e eu acho muito interessante também. Você consegue fazer esse tipo de estrutura, entre aspas não, 3D, via deposição de monocamada com monocamada. Aqui a ideia é aplicar campos elétricos mais altos sobre o grafeno usando esse material com constante de elétrica mais alta. E aqui tem alguns resultados, deu certo. Muito interessante. Aqui um outro exemplo de heteroestrutura, no caso foi um sanduíche de MOS2 sobre grafeno.
Enfim, eu não sei se ficou claro para todos vocês a ideia que eu quis vender, de apresentar esses materiais bidimensionais, materiais do futuro, que como o pessoal da Nature chama materiais avançados, né? E, se me permitem, eu acho que a despeito de todos esses resultados que eu mostrei, eu acho que o que até hoje mais me motiva é essa tabela. É saber que existem um número muito grande de materiais a serem estudados, e assim, o que falta é botar a mão na massa e trabalhar, sabe? E isso que eu estou tentando fazer, e quando a pandemia acabar, eu vou fazer, né? Enfim, espero que eu tenha conseguido mostrar o quão interessantes esses materiais são. Se vocês me permitem, voltar ao título do seminário, eu falei de TMDs e grafeno. Permitam-me falar do último material que eu não falei, que é o Carbon Black. O Carbon Black é esse material aí. Eu não coloquei nenhuma foto, mas ele é eu acho que eu não cometerei nenhuma injustiça falar que ele é fuligem, sabe? Ele é poeira. Se você queima, qualquer queima que você fizer numa churrasqueira, sai Carbon Black. O que a gente chama de negro de fumo. Meu orientador de doutorado chamava ele de negro de fumo. Ele é um material, assim, que já foi descoberto, sei lá, na década de 30, 40, o pessoal estudava, já fazia imagens de transmissão, imagens de varredura e por assim vai. É um material bem desconhecido. Só que é um material que, vira e mexe, a gente trabalha com ele e sai resultados experimentais. Eu até achei que ia falar com um tempo maior, não vou apresentar aqui os resultados experimentais que eu tenho sobre o Carbon Black, eu fiz um doutorado em cima do Carbon Black. A gente mediu temperatura, eu fiz medidas experimentais em temperaturas muito baixas, né, 1.4 Kelvin, apliquei campo magnético, fiz microscopia de varredura por sonda, microscopia de varredura eletrônica, e sempre que eu mexia nesses materiais, fazia alguma técnica diferente, eu achava uma coisa interessante e eu acabava publicando. Hoje, por exemplo, esse material eu estudei, na verdade eu aprendi sobre hopping estudando esse material, né? Ele é um material, eu não sei se vocês conseguem enxergar, isso aqui são planos de grafeno, né? São grafeno organizados da maneira mais desorganizada possível, sabe? Organizados de maneira desorganizada, digamos assim. E quando eu estudo transporte elétrico nesse material, eu observava um hopping muito intenso. Os estados eletrônicos eram muito localizados, da maneira que a gente observava lá o hopping. Esse foi o tema do meu doutorado. Não coloquei ele aqui, só que assim, como eu falei, sempre que eu mexo, sai algum resultado interessante. Hoje, por exemplo, nessa manhã, um colaborador meu lá de Viçosa, de onde eu vim, acabou de ter aceito um artigo no qual eu sou coautor, onde ele estuda materiais, cimento como Carbon Black. E ele usava esse cimento, ele incluía o Carbon Black, colocava nego de fumo para monitorar defeitos das estruturas de concreto, via se o concreto estava ficando desgastado, ou se havia algum incêndio que poderia alterar a estrutura do cimento. Era possível fazer essa análise colocando Carbon Black no cimento. É interessante. Eu pensei em colocar mais coisas sobre esse trabalho. Só que o artigo terá muito o meu trabalho. Mas, enfim, coloquei o Carbon Black no título e no último slide. Apenas como o recado é o seguinte,
É lógico que trabalhar com materiais da moda, materiais do futuro, materiais avançados, como falei nos slides anteriores, é muito legal. Mas existem outros materiais, como por exemplo o Carbon Black, que eu também estou trabalhando. Eu estou trabalhando nos resultados de espectroscopia de impedância elétrica e espero submetê-los esse mês ainda. Esses materiais mais velhos sempre apresentam para nós interessantes resultados inesperados. Então, assim, ciência não é só focar nos materiais da moda. Há materiais muito interessantes que não são na moda, basta apenas curiosidade e imaginação para acharmos resultados, acharmos coisas novas nos materiais mais antigos. Esse artigo, depois, quem quiser, é muito interessante. É nesse Journal of Building Engineering. Depois, se alguém se interessar, eu posso enviar agora o preprint. Enfim, como conclusão, eu posso dizer que há muito que ser estudado, não só no grafeno, como também no Carbon Black. Enfim, e além do grafeno e do Carbon Black, novos materiais e velhos materiais têm características surpreendentes que que estão sendo reportados, né? Tem muito ainda que ser estudado, né? Eu não falei aqui, mas isolantes topológicos é algo que eu tenho vontade de estudar no futuro. Spintrônica, nós publicamos lá com o pessoal de Viçosa, o professor Joaquim publicou um artigo no qual sou coautor. Spintrônica em MOS2, eu não coloquei aqui, mas é muito interessante também. Enfim, há muito ainda que ser estudado e descoberto, né? O número de publicações, como eu mostrei nos primeiros slides, mostra que há muito ainda a ser estudado nesses materiais do futuro. Enfim, é isso. Não sei se falei por 52 minutos. Peço desculpas. Uma das coisas que eu ainda tenho que acostumar é falar das seminários de casa, online. Eu sempre tenho a impressão que ninguém está escutando, sabe? Eu sinto falta desse contato, de ficar frente a frente, de ver as feições assim. Peço desculpas também porque minha filha apareceu no meio do seminário aqui, eu tive que dar uma pequena atenção para ela. Mas, enfim, eu espero ter mostrado a vocês, ter conseguido transmitir a ideia para vocês. Novamente, agradeço muito o convite e estou aberto aí para perguntas. Ok, professora, obrigada pela palestra. Eu vou agora falar as perguntas que foram deixadas aqui no chat do YouTube. A Dominique de Miranda Lourenço perguntou: é mais interessante usar o grafeno em monocamada mesmo? Como variam suas propriedades se usadas mais camadas? A monocamada é mais, assim, acho que o meu último slide falou que meu último slide deixa você recado, tudo tem lá seu interesse, tudo tem lá, enfim, todos têm o seu chance, digamos assim, para ser estudados. A monocamada, ela é bastante interessante do ponto de vista, digamos, da inovação teórica ou da inovação de física básica. A bicamada, ela é mais interessante para aquele gap lá variável, então ela teria interesse, ela teria um interesse tecnológico talvez um pouco maior, mas enfim, ambos são interessantes, tanto a monocamada como a bicamada, por eles serem materiais muito finos, qualquer coisa que seja absorvido lá sobre a sua superfície, você tem uma resposta imediata na sua resistência elétrica. Então, assim, se você aumenta o número de camadas, a fabricação de sensores, por exemplo, você já perde um pouco essa sensibilidade. Porque você tem, além da superfície, você tem o bulk. O bulk não é interferido por aquilo que é absorvido na superfície. Mas se você vai para uma monocamada ou uma bicamada, qualquer coisa que se localiza, fica próximo à superfície, é imediatamente percebido na condutividade do material. Então, assim, do ponto de vista, por exemplo, de sensoriamento, monocamadas e bicamadas são mais interessantes do que mais camadas. Acho que ficou mais ou menos claro, não sei se... Ok? Sim, professor. Obrigada.
A outra pergunta, que fui eu mesma que fiz, é se você poderia explicar de forma resumida e voltada para os estudantes de física que não estão tão avançados no curso, que é o meu caso, eu estou ainda na metade, um pouco antes da metade do curso, Sim. sobre o que é a sua pesquisa, tipo, tentar dar um negócio mais, assim, acessível pra gente que não tá tão avançado, sabe? Não, avançado. Agora que você falou, talvez eu tenha, eu não sei, peço desculpa se eu falei uma coisa mais para frente, tá? O que eu posso resumir minha pesquisa é o seguinte: nós, no grupo que eu trabalhei, no grupo que eu trabalho ultimamente, e especificamente eu procuro diferentes materiais, faço um contato elétrico neles e tento medir como que a condutividade elétrica varia com diferentes, digamos, fatores externos variados. Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer muito é trabalhar com medidas em baixas temperaturas. Como que a resistividade, a resistência varia com a temperatura do material. Então, talvez aqui nesse... deixa eu ver aqui. Eu comentei lá num dos slides que a minha ideia, por exemplo, é reproduzir... Deixa eu ver aqui. Esse aqui, por exemplo. Esse é o de teureto de molibdênio. O que eu faço é, primeiro, obter esse tipo de monocamada, desenhar, e a palavra vai ser desenhar esses contatos elétricos aqui em cima, certo? E colocar e medi-los em baixas temperaturas. A minha ideia é medi-los em baixas temperaturas e altos campos magnéticos. E aí ver como é que a resposta dessas condições extremas interferem nas características elétricas do material. É lógico que aí tem toda essa dificuldade experimental. Quem trabalha no laboratório sabe que uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Só para esfoliar, até que a esfoliação é simples. Obter essa monocamada, ela é simples. Mas fazer esse desenho aqui, por exemplo, é mais complexo. Enfim, bem resumido mesmo é isso. Eu sou um tipo de pesquisador que procura novos materiais, sejam eles avançados, como é o grafeno, como é o MOS2, como é o MOF2, seja ele, por exemplo, o carbon black, que é esse pó de carbono que eu mostrei aqui no final. O pó de carbono, por exemplo, a fabricação do dispositivo foi mais simples. Eu tinha lá um tubinho de quartzo, um tubinho mesmo, de 1 centímetro, socava pó de carbono lá dentro e media tudo que eu fazia em temperaturas baixas e campos magnéticos altos. E aí, por mais mambembe, por mais simples que pareçam esse tipo de dispositivo, os resultados eram muito interessantes, sabe? Então, eu sou esse tipo de pesquisador. Eu não sei se ficou mais claro que eu... não sei se... e aí, assim, eu sou um tipo de pesquisador também, a minha pesquisa é mais básica, mais física básica. Embora temos alguns projetos assim com física aplicada. Por exemplo, submetemos recentemente um projeto para usar o grafeno como sensor de gás. Então, lá, se tem um vazamento de gás dentro de uma certa volume, um certo local, o grafeno, como eu falei, por ser por ter uma área muito maior que a sua espessura, ele responde muito rápido. Estamos com um projeto para fabricar sensores de gás. Vai ser a minha primeira experiência, se esse projeto for aplicado, com física aplicada, mesmo se esse projeto for aprovado com física aplicada. Minha maior experiência é com física básica mesmo, é fazer o dispositivo e se o dispositivo for interessante, medi-lo e depois explicar o que foi observado. Não sei se ficou muito... Ficou sim, professora, obrigada. Uma outra pergunta, antes só de passar para as outras, é se a sua área é experimental. Eu não sei se eu entendi isso, se você faz a parte experimental ou... Eu faço a parte experimental.
Ah, tá, legal. Eu sou o experimentador. A outra pergunta também é da Dominique. Ela perguntou qual a fonte de Carbon Black foi usada, que foi usada. Ah, sim. Eu falei que sai de qualquer... A Carbon Black sai de qualquer churrasqueira, mas o Carbon Black que eu usei tem uma empresa chamada Cabot que me forneceu. Eles fornecem esse Carbon Black, eles fazem... uma fuligem, digamos, gourmet. Você tem o tamanho lá desses grãos aqui, bem definidos, você tem poucas impurezas, enfim, foram fornecidas pela Cabot, que é uma empresa... Aliás, Carbon Black ela é antigo, mas tem várias empresas que produzem. E eles me doaram um monte de Carbon Black. Carbon Black é uma coisa muito barata. A vantagem do Carbon Black em relação aos materiais é que, se eu pedir na empresa, eles me mandam, sabe? Sempre me doaram. Os MOT2 e o WTE2 que eu falei durante o seminário, eles são caros. Eu paguei um bom valor por eles. O Carbon Black é baratinho, é de graça, né? Mas, enfim, foi uma empresa que me forneceu. Tá. A gente tem mais uma pergunta do Antônio Maciel da Silva. Ele perguntou: o senhor pode falar um pouco sobre o ângulo mágico no grafeno? O ângulo mágico do grafeno? Qual que é o ângulo mágico que ele se refere? Então, ele só perguntou isso, não especificou nada. Se o Antônio estiver vendo aí e puder falar pra gente, especificar aí o que exatamente. Deixa eu ver, o ângulo mágico do grafeno. Isso eu nunca... o que eu lembro, eu não sei se é esse. Aquela... Qual que é o nome dele? Ó, professor, ele respondeu. É aquele da Ele falou... supercondutividade, que se você girar... Se você gira as camadas, acho que de 1 grau, ele fica supercondutor, é isso? Acho que é isso. Acho que é isso, então, que quando você tem... Eu nunca trabalhei com isso. Eu sei, eu já ouvi falar de artigos que eu já li. Na verdade, não li o artigo, li só o texto. Eu nunca mexi com eles. Eu sei que... Porque a bicamada, ele tem um certo lá ângulo, como é que eu digo? Específico, né? Você tem lá esse ângulo, você define a célula unitária do bicamada com os ângulos certos, né? Ângulos certos, não, ângulos específicos, digamos assim. Mas quando você esfolia a bicamada, você sempre vai obter camadas com o mesmo ângulo de uma em relação à outra, uma camada em relação à outra. Agora, tem uma maneira, eu não sei como é que eles obtêm, se é natural, ou se eles fazem isso artificialmente, que você rotaciona uma camada em relação à outra. E se você rotaciona uma camada em relação à outra, você muda drasticamente a condutividade. Eu acho que ele vira supercondutor, não é isso? Acho que é isso. Eu posso até pesquisar. Eu confesso que eu nunca trabalhei com isso, sabe? Mas assim, é simplesmente quando você roda uma folha em relação à outra, eu acho que você consegue fazer ligar a supercondutividade do grafeno. Mas aí eu vou deixar, eu confesso que essa eu não sei, assim, eu não sei mais do que isso não, sabe? Ok, professor. Eu não sei se os nossos colegas têm mais perguntas, mas se não tiverem, a gente pode encerrar por aqui. Eu agradeço. Eu tô até pesquisando aqui agora, fiquei na dúvida desse ângulo mágico, mas enfim. Ok, eu Interessou agora. agradeço o professor pela palestra e por quem assistiu. Não esqueçam de curtir aí o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal também, que é importante, porque a gente sempre tem os seminários e... Gente, muito obrigado, viu? Eu agradeço. Obrigada a você, professor.
nossa história, temos grandes nomes da ciência, incrustados em suas incalculáveis páginas. Mas todos esses nomes tiveram um começo. Então, nos seminários da graduação em Física resolveu focar nesse início. Como se faz para ingressar no meio acadêmico? Que pesquisas estão sendo feitas atualmente? Como essas pesquisas afetam nossas vidas? Veremos a parte humana das pesquisas e muito mais. A ciência sempre foi uma luz em meio da escuridão. Em tempos de pandemia, não deve ser diferente. Mesmo com a impossibilidade de ser feitos seminários de forma presencial, os seminários da graduação em Física tentou resolver esse problema. Sendo assim, durante a pandemia de Covid-19, apresentamos os seminários de forma remota, de forma ao vivo pela plataforma YouTube. Contamos com a presença de todos e todas para essa magnífica experiência de divulgação da ciência.